Oi, gente, tudo bem? Vou passar para vocês de forma espontânea qualquer coisa que me venha à mente na construção de todas as coisas que eu já trouxe a esse canal nos últimos momentos, né, do meu aprendizado com Deus. Eu sou Melissa. Eu sou escritora, contadora de histórias, tenho 7 obras publicadas, tenho 44 anos, sou mãe solo. Sou mestiça, de espanhóis, africanos, japoneses, indígenas. Tenho provavelmente descendência judaica também, por causa do nome Pereira, né, que remete a uma árvore frutífera, que era assim que os judeus escolheram, né, seus sobrenomes. Acho que mudaram seus nomes, se não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial. Sou ex-decassegue, trabalhei no Japão em fábricas. Sou cristã, uma pensadora. Eu escolhi esperar em Deus, né? Optei pela santidade. Eu sou neurodivergente, então tenho dupla condição, autista. E autismo superdotação. Vamos lá. A palavra não existe. A palavra não existe. O que existe são imagens. Som e imagem. Som e imagem. A palavra não existe. A palavra não existe. Som e imagem existem. A palavra é ilusão. A palavra é ilusão. A palavra é ilusão, a palavra não existe. Por isso, o passarinho não usa a palavra, porque ele não vai usar algo que não existe. Ele quer as coisas que existem. Então, ele se usa do som e da imagem, né? Os fatos existem para ele. A imagem existe para ele. E ele produz tanto imagem, quando ele constrói um ninho, quanto ele produz o som. Como agora ele está piando. A palavra não existe, a palavra não existe. Alguém está picando diversos papéis, escrevendo casa, prédio, dinheiro. Alguém está assinando um cheque, não tem fundo. Pague com palavra, já que a palavra não existe e você não cumpre palavras, você sai ganhando. Uma fila de pessoas extremamente tristes, todas sendo pagas com palavras. A palavra não existe, são cheques sem fundo. A palavra não existe. A palavra não existe. O que existe é som e imagem. No céu ninguém fala através de palavras. Todos falam através de som e imagens. Não consigo identificar exatamente o que me fala através da telepatia, mas eu entendo a mensagem, que não é em palavras. Quando eu falo casa ou escrevo casa, me vem à mente a imagem. A imagem existe, a palavra não existe. A palavra não existe, a imagem existe. E se a palavra ela é o meio com que eu consigo transmitir mensagens e conversar aqui e falar sobre o passado, sobre o futuro. Mas como eu tenho a capacidade de
mentir, ela começa a criar déficits, dívidas, né? Então, quando eu falo, então essa fileira de pessoas, todas elas receberam cheque sem fundo e elas não vão ser pagas. Por isso elas estão tristes. Porque elas receberam uma palavra, por exemplo, dignidade. Elas receberam a palavra e quando elas olham em volta na vida delas, elas não encontram dignidade. Mas quando você tem a palavra, é como se você ficasse olhando para sua mão e gesticulando, e aí você segue. E você não olha em volta, você não observa, você não entende nada em volta, você só fica olhando para aquela palavra, e ela distrai. E aí você, segue por aqui. E as pessoas te enganam através da palavra, sendo que a palavra não existe, então sai barato para elas te enganarem. A palavra não existe, o que existe é som e imagem. A gente reconhece o timbre da voz, né, da emoção. Eu sei que alguém está triste, por mais que a pessoa diga eu estou bem, a palavra mente, eu estou bem, mas o timbre da voz eu sei. Não, o som está me dizendo, você está triste. O som está me contando a verdade. E a imagem que eu vejo, os olhos e a boca caída. A palavra não existe. A palavra mente. A palavra é teatro. A palavra disfarça. A palavra disfarça. A palavra disfarça. É um disfarce, é uma roupa. A palavra escondeu Adão e Eva por detrás da moita e vestiu. Por isso nós usamos palavras. A palavra não seria tão prejudicial, se nós soubéssemos cumprir palavras e não mentir. Mas pelo fato da gente não cumprir palavras e estar o tempo inteiro mentindo, todos nós mentimos, desculpa, nós vamos criando dívidas. Quanto mais a gente mente, não cumpre palavras, dívidas, porque nós vamos lançando cheque sem fundo. Nós prometemos, nós falamos, e não é verdade, é mentira. Cheque sem fundo. A palavra não existe. E nós lançamos cheque sem fundo sobre nossas vidas. Amanhã. Amanhã nunca chega. Os passarinhos não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é amanhã. Eles não sabem. A palavra não existe. O que existe é som e imagem. Nós estamos devendo. Aí, abri aqui, Deus mostrou Cântico dos Cânticos 2. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras mulheres. Como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado entre os outros homens. Como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras mulheres. Esse Cântico dos Cânticos é só uma prova de que a palavra é muito linda, mas a realidade não. Salomão, que escreve isso aqui, né? Ele não era esse moço que fala Cântico dos Cânticos. Talvez ela fosse, talvez todas elas fossem para ele, mas ele não era para ela. A palavra não existe.
A palavra ela pode ser muito mais bonita do que a realidade. Aí nós criamos dívidas. E a palavra sempre é mais bonita do que a realidade. E sempre. A palavra não existe, ela destrói, ela destrói, não era o que eu ia dizer, destrói veio na minha boca, ela destrói, a palavra destrói o presente, destrói a realidade, ela mente, ela ilude, a palavra não existe, o que existe é som e imagem. Quando Deus cria, né? No início era o verbo, era um som. Era o som. Nós conhecemos o som daquele que nos ama. E aquele que nos ama conhece o nosso som também. O som, o choro. O choro é real. O riso é real. E nós ganhamos muito cheque sem fundo também. E quando existe o apedrejamento, né, das pessoas, daquela mulher que Jesus salva, existe uma palavra que é morte, que é um túmulo, né? E eles não olham para a pessoa existe, a palavra não. Eles olham para a palavra que eles criaram. E Jesus olha para a mulher, ele não olha para a palavra. Tanto que ele se agacha ao lado dela e desenha no chão. Aquela passagem é muito real, Jesus era analfabeto. Então ele desenha como uma criança. Ele não escreve mesmo. Talvez ele soubesse de cor a passagem que passa ele falando das escrituras, né? Porque todo conhecimento era oral. E aí ele contrapõe a palavra com a verdade. A verdade é que todos pecaram. E a palavra dizia que não, que só ela pecou. Então por isso ela devia ser condenada. Muitas vezes as pessoas elas são impelidas a fazerem algo errado por causa da palavra, por medo da palavra, por medo do que as pessoas vão dizer, elas fazem algo errado. E se não existe palavra, talvez elas não fizessem. Mas elas têm medo da palavra que virá da boca das pessoas. E aí elas fazem algo errado e escondem. Sabe? É isso que eu vi hoje. Eu vi hoje de manhã isso. Fazem algo errado e escondem. Mas se não houvesse palavra, né? Não esconderiam. Ou não fariam algo errado. A palavra, ela separa, né? O mundo da ilusão da verdade. E é isso que Jesus muitas vezes ele vem dizer, hipócritas. Que nós temos uma palavra que nos protege, né? Palavras que nos protegem. Mas a verdade não nos protege. Nos expõe, né? A palavra que diz que nós não somos animais, por exemplo. E nós sabemos que nós somos. Essa é a verdade. A palavra diz que nós não somos. Então, de um tempo para cá, eu comecei a perceber isso.
existe uma verdade que está correndo. A verdade é um rio nadando no mar. Essa é a verdade. Mas existe a palavra está de fora do rio. E ela é estática. A palavra, ela dá a oportunidade para que você ganhe sem ter ganhado. E para que você perca sem ter perdido. Tô sentindo cheiro de cigarro aqui. Horrível. Eu sinto que essa rachadura... Nossa, esse cheiro horrível. Essa rachadura que acontece entre ilusão e verdade, isso é uma coisa nossa. Não existe, por exemplo, nas outras espécies, sabe? Isso é algo que existe só no nosso mundo. Por isso que nós vivemos em uma loucura coletiva. E muitas vezes é isso que faz com que as pessoas tenham ansiedade, depressão, sintam essa sensação de vazio, porque se você está o tempo inteiro olhando para essa mão que não é nada e gesticula, a palavra não existe, é lógico que você vai sentir vazio. Se o que mais te norteia é aquilo que não existe. Se quando você está triste, você fala que está feliz. Quando você está feliz, você fala que está triste. Porque você está tão feliz que tem medo que as pessoas te julguem. E você lança cheques sem fundo e você recebe cheques sem fundo, é claro que isso causa, sabe assim, um destemperamento, né? Sabe esses contratos que a gente faz de boca, ou mesmo contratos assinados, que essa fila de pessoas que eu vi, por exemplo, tem coisas que a humanidade, a humanidade não aceita mais isso, mas ela só troca o nome. E aquele problema continua persistindo, é só você olhar para trás, para você ver. Então se rearranjam as coisas com novos nomes. E você facilita que o problema continue dentro da humanidade. Muitas vezes a palavra ela possibilita isso, troca de nome e aí parece que solucionou. Não. São cheques em brancos também. Essa fila de pessoas que estão recebendo cheques em brancos, muitas vezes elas são assim. Elas estão, por exemplo, começando um novo trabalho. E elas estão recebendo esse cheque em branco que está escrito bem grande assim, dignidade. E passa o tempo, elas não têm dignidade. E aí por isso que o mundo não muda. Porque ele está firmado em uma coisa que não existe, que são palavras. Às vezes a pessoa se cobra em trocar as palavras, mas não troca o comportamento. Trocar a aparência, mas não troca o comportamento, sabe assim?
Aí essa discrepância entre ilusão e verdade é por isso que há essa dualidade, né? Você tem que olhar bem de perto para saber o que você está comprando, olhar atrás na composição dos alimentos, assim as pessoas, os contratos e tudo também. Porque por causa da ilusão. A verdade, ela é muda. A palavra, ela é muito audível, por isso que ela sufoca a verdade. Ela sufoca a verdade, né? A mentira, você pode escrever, você pode gritar, mas a verdade não, ela é muda. É um peixe, ele vai nadando, ele vai fluindo. Você pode nunca reparar nele, sabe, nessa verdade. Ou você descarta, você sabe. Por isso que muitas vezes a gente vê que as pessoas convivem com certas coisas e você pensa, nossa, como que conseguiu conviver tanto tempo com isso? Porque abafou de alguma forma, com palavras, né? Sufocou aquilo. É possível. Todos nós já fizemos isso. A sensação que eu tenho é que a Terra é um lugar não confiável e tudo é não confiável. Não confie, não é confiável. Nada é confiável. Nada. É tudo aparência. Sabe? E de um tempo pra cá, tudo que eu aprendi, nada é confiável. Nada. Tudo é aparência. Nada é confiável. Eu não consegui com que as coisas fluíssem nessa mensagem, infelizmente, como eu queria, como geralmente eu faço, mas uma coisa é eu sozinha, né, com Deus, e não vai ser igual com vocês aí. Não flui, não adianta, não é a mesma coisa. Não sei se vocês já viram a questão da física quântica, que diz que quando tem um observador, não é a mesma coisa, ele muda totalmente a ação das partículas. Então, a partícula, quando ela sabe que tem um observador ali, ela não se comporta como ela agiria se não tivesse um observador. Eu acredito, eu estava vendo uma mensagem de uma mulher outro dia que ela diz assim, que o grande problema das pessoas é que elas não são fiéis a si mesmas. E aí eu estou vendo o meu pé de romã aqui, né? Imagina que o pé de romã, ele decidisse que ele fosse uma mexeriqueira. Ou trocasse a mexeriqueira, que é o pé de romã. Aí por isso que são muitas vezes essa ilusão, cheques em brancos, né?
Muitas vezes as pessoas estão fingindo alguma coisa. E a palavra dá esse poder do fingimento. Só que quando você finge alguma coisa, você está interrompendo aquilo que é natural. Você está sufocando a verdade. Eu sempre vejo Deus agindo no natural. Sempre. Ele age no meu natural. Só que esse natural ele tem limites, né? E às vezes, claro, de uma idade para cá, vai se tornando mais difícil. Depois que a gente é mãe. Mas mesmo assim, Deus continua sempre agindo através do natural. E eu vejo que Deus fala e tem um poder enorme sobre as outras espécies. É claro que, por exemplo, em relação à violência que existe na cadeia alimentar, é uma coisa que eu entendo que isso não existia no Éden e não há de existir futuramente. Que é uma das promessas, eu não sei se está em Isaías, qual livro que é dos profetas, né? Que o cordeirinho vai deitar ao lado do leão. Isso, é claro que em relação à palavra, é uma coisa que eu percebi por causa do autismo, né? O cérebro, por exemplo, ele só processa imagens. Ele não processa palavras. Às vezes as pessoas falam uma coisa pra você, mas parece que não bate com outras coisas, sabe? Não bate com o quê? Com a verdade. Com fatos, com as imagens. E aí há uma quebra. Aí você fica assim, desequilibrado, né? Desnorteado, porque você não sabe se você acredita na palavra ou na verdade. Porque o peixinho, ele veio nadando no rio, ele sabe o que ele viu. E ele não viu essas palavras bonitas, né? Ou de repente você pode ouvir palavras feias e você perceber que não viu isso, né? Por isso pessoas boas podem ser taxadas como más e pessoas más como boas. Muitas vezes agora eu tô tendo essa impressão que parece que a gente vem pra cá pra gente ter a oportunidade de justamente fazer isso, de mentir. Porque eu penso, né, que foi o que eu descobri, se no céu a gente não pode mentir e no inferno também não, o que a gente está fazendo na terra? Pra mentir. Pra lançar cheques em brancos. Não pra mentir, né? Mas, entende? Eu quero ver do que você é capaz de fazer. De uns anos pra cá eu tenho entendido isso. Por que Deus não desce diante de alguém que está fazendo algo muito errado e fala, você não vai fazer, e segura a pessoa? Porque Ele é tão poderoso, mandasse um anjo e, sabe? Porque a pessoa precisa ter a oportunidade dela chegar àquela conclusão sozinha do arrependimento. Precisa eu não faço, não é porque eu não posso, é porque eu não quero mesmo. Entendeu? Ou se eu faço algo, não é porque alguma lei está me obrigando, é porque eu quero fazer. É claro que isso é muito difícil, mas a meu ver, a ideia é essa, daqui da Terra. A ideia é essa, que a gente chegue a esse comportamento
sem coação. Sem coação, sem palavra aqui, sabe? E outra, que a gente não receba mais cheques em brancos, nem dê mais cheques em brancos. Que quando não haver palavra, dignidade é dignidade. Entendeu? Paz é paz, amor é amor. Sabe assim? E aí eu sinto o seguinte, quanto mais o ser humano precisa de algo coagindo ele a ser bom ou não fazer o mal, mas é uma imaturidade espiritual, sabe? Mais difícil. Bom é quando você vira as costas, o teu filho não faz nada errado. Não porque ele não possa, né? Você virou as costas, porque ele não quer mesmo. E a gente tem vários processos, né? Todo mundo, né, tem as suas fraquezas. Em algum momento, a gente teve nosso arrependimento de não. A gente pode ter sido coagido por alguma dor? Sim. Mas se teve, que bom, a gente se arrependeu e mudou, né? Aí, você só pode controlar os cheques que você dá. As palavras que você dá, você não pode controlar aquilo que você recebe, né? Mas basta você perceber, né? E aí muitas vezes você pode perceber que de repente pode ser um jogo duplo, né? Você dá cheques vazios e você também recebe. Aí você olha em volta, não tem nada. Porque a palavra distrai, né? Ou de repente você só recebe. Aí, eu acho assim que quanto pior, por exemplo, o local, o ambiente, que tem mais pobreza e diferenças sociais, tem mais sombras, tem mais demônios, né? Tem mais dualidade, tem mais cheques em brancos. As palavras, elas vão sendo cada vez mais rebuscadas, mais bonitas, e não tem verdade nisso, entende? Então, o caminho é que não haja discrepância. Porque é a mesma coisa que... Imagina que eu falasse que eu fui para o céu, a hora que eu fui lá era horrível. Não tem como, né? Ou que eu fui para o inferno, lá era bonito. Não é. Então, assim, não tem discrepância. É tipo, por exemplo, céu e inferno é 880. Agora a terra não. O 880 está aqui dentro, o céu e o inferno. Por causa da aparência, né? Da dualidade. É claro que existem as pessoas que são tão inocentes, né? Olha os gafanhotos e o dia do Senhor, Joel 2. Infelizmente, as pessoas, elas recebem palavras, né? E elas são enganadas. Mas Deus sabe disso, né? Elas recebem esses cheques em brancos a vida toda, vão... Isso, desde que eu ia para a faculdade de Direito de ônibus, eu via as pessoas e eu acho que elas estavam com esses cheques em brancos e elas vão para a vidinha delas até o último dia. Aí elas morrem
com cheques em branco. Não, cheques em branco não, tô falando cheques em branco, mas é sem fundo. Não é que você pode pôr o valor que você quer. É cheque sem fundo, desculpa. Não tem nada. Porque eu vi assim, eu vi um enganador. E ele meio que falava assim, vai para alguém, né? Conquista as pessoas com essa palavra, porque primeiro, você não vai gastar nada com palavra. As pessoas estão sedentas de uma palavra. E como que é? E aí elas vão receber esse cheque. Esse cheque não tem fundo. Entendeu? E é esse o poder da palavra. Isso parece política, né? Isso é bem, né? Mas isso não é só na política. Isso é em relação, por exemplo, que eu falei, né? A fila de pessoas que estão se empregando. E como eu disse que as coisas só mudam de nome, por exemplo, escravidão. Hoje não tem mais esse nome, né? Mas aí você troca por um outro nome, mas a situação é a mesma. Entendeu? Que as pessoas ainda não têm, assim como elas não tinham na senzala, ainda não têm condições básicas. Não tem direito, a sua família não tem o que vestir direito, não tem o que calçar, não tem o que comer. Ou seja, é o que o direito fala de análogo, né? A escravidão. Eu chamo de semi-escravidão. Então, se você troca a palavra, e a impressão é que o problema sumiu, mas aí você vê que a imagem não está dizendo que o problema não sumiu. Quem está dizendo que o problema sumiu é a palavra que sai da tua boca e a palavra que é escrita. Mas a hora que você vê assim, o problema não sumiu. Sabe você falar que uma pessoa foi curada e você vê assim que a pessoa não foi curada? É a mesma coisa, você dizer que um problema do país foi curado e você vê que não foi, só se trocaram as palavras. Então, e aí o problema é que na tua cabeça é tipo assim, palavra dada, problema resolvido. Não, não é. Aí cria a ilusão de que o problema foi sanado. E não foi. Mas é isso, eu vou encerrar por aqui. Amós 3:8, que fala que o profeta não pode calar. Quando o Senhor Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarme, será que o povo não fica... Então, isso aqui, ele está falando que, é uma coisa junto com a verdade. O leão ruge porque ele achou um animal para caçar. Mas a palavra, ela não é assim. Ela nem sempre, né? Mas muitas vezes ela vai vazia.
sabe assim? Ela caminha vazia e ela forma vazios. E às vezes, por exemplo, você está preso numa palavra e aquilo só gera vazio e com o tempo só gera vazio. Por exemplo, você de repente está com um homem. Que a palavra diz que ele é um homem bom, mas a palavra, né? Mas aí você caminha com vazio. De repente você participa de algo, está em algo, trabalha com algo que a palavra diz que aquilo lá é bom. Mas você percebeu que aquilo lá não era bom. Por exemplo, né, quando eu me tornei vegetariana, foi isso. Eu sempre achei que aquilo lá era natural comer carne. Em algum momento eu percebi que para mim que aquilo lá não era bom. Que era só a palavra das pessoas que diziam que era bom. Tem um filme que a moça... eu esqueci o nome do filme, que é bem legal, que ela era abortista, inclusive ela faz um aborto numa clínica de planejamento familiar. E ela é tão envolvida na questão abortista que ela quer trabalhar até de graça ali naquela clínica para ajudar aquelas moças. E aí, não, ela é contratada, ela começa a ganhar, nossa, e ela é ótima, sabe? Por causa do engajamento dela, que ela acha que ela está ajudando a causa feminina, né? Que aquelas moças são sofridas, elas não devem ser julgadas só porque elas não querem ter o filho naquele momento da vida que elas podem escolher quando elas vão ter, planejar. E é isso que a palavra ela cria, né? Então, assim, a palavra ela cria uma ilusão. A verdade é o quê? Estou grávida. E todas as outras espécies sabem, ó. E aí, a verdade ela vai crescendo para frente, uma hora ela nasce. Essa é a verdade. A palavra, ela cria qualquer coisa, qualquer regra, né? E ela interrompe a verdade, entendeu? E aí ela tá lá naquela clínica e uma hora ela tá fazendo procedimento de aborto e a palavra diz que o feto não sente nada e que ele não tem noção de perigo, da consciência da própria vidinha dele, entendeu? Como nós temos, né? Quando você vê alguém caminhando perto de você, você já se abraça a bolsa, protege o corpo, né? O feto fez isso. Você atravessa a rua, né? Para não passar perto de alguém que você acha que é perigo para você. E o feto fez isso. Então, que ela estava buscando o feto para feri-lo, para fazer o aborto, ele começou a se mover. Aí ela encontrou a verdade, o peixe nadando no rio. Porque ela só tinha a palavra, ó, olha pra mim. Alguém deu aquela palavra pra ela, olha aqui. E aí você não olha em volta, você só distrai. Olha aqui na minha mão, ó. Fica olhando pra cá. Aí você fica hipnotizado, que eu chamo de loucura coletiva, que a gente vive em cativeiro. Então olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Não olha em volta, não escuta, não veja. Só olha aqui na minha mão. É uma hipnose, entendeu? E aí, só que ela parou de olhar para essa palavra que deram para ela e viu o que estava acontecendo ali, porque não deu para ela não ver.
É a mesma coisa, quando eu ia na Expo Grande aqui na minha cidade, eu sempre via as vacas, eu não via que elas estavam sofrendo. O que acontece comigo? Por que hoje eu vejo? Porque eu estava em hipnose. É hipnose, entendeu? Uma loucura social. A pessoa não precisa chegar em você e dizer: está acontecendo isso comigo. Então, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, meus olhos eram de vidros, entendeu? E é a mesma coisa essa moça. Aqueles fetos já estavam ali sofrendo e ela não percebia. Mas naquele momento ela percebeu que era verdade. E aí, uau, acabou. Acabou. Aquela palavra que criou o aborto, acabou na vida dela, aquela ilusão. Ela começou a ver a verdade. Depois que você vê uma vez, acabou para você. Nunca mais. Não dá para retroceder. É aquele filme Matrix, fala, é verdade mesmo. Você tomar essa pílula, você não consegue mais. Não consegue. Sabe? E aí você vai perceber que as pessoas, todas em hipnose. E aí ela começa a buscar. Não, ela começa a buscar depois. Mas ela, a patroa dela vai conversar com ela e a patroa dela tá com a palavra, lembra? Ó, olha pra cá, funcionária. E ela era ótima em olhar pra palavra e ficar assim absorta naquela mão, sacudindo na frente dela. Então ela ganha um novo cargo, ó. Eu gosto muito de você, você é muito obediente, pontual, você é melhor que todas. E agora você vai trabalhar eles fazem tipo um quebra-cabeça do feto depois que ele é desmontado em vários pedaços, né? Então, depois que faz o aborto, que acho que é a sistolia fetal, dá uma injeção, eles vão sugando e tirando, né? E aí separa em várias partes esse feto, a cabeça, braço, mãozinha, perninha. E aí é preciso fazer um quebra-cabeça para ver se não está faltando nenhuma parte. Porque se ficar uma parte dentro da gestante, ela pode morrer de infecção, né? Não pode ficar nada dentro dela. Então eles fazem, ela ia ter esse novo cargo que é minucioso, precisava da atenção dela, muita responsabilidade, né? Porque a clínica tinha nome, isso acho que é lá nos Estados Unidos. E aí, só que nesse momento ela já tinha despertado e ela nem escolheu despertar. Eu acho que aquele feto escolheu ela. Enfim, se comunicou com ela, porque assim, as grandes comunicações da vida não são através de palavras, não são, é através de som e imagem, é verdade, ela é sempre através de som e imagem. E ela não pôde, ela não tinha cabeça mais para fazer aquilo, porque ela já tinha saído da hipnose, entendeu? Que a hipnose é assim, você come uma cebola, tem gosto de maçã para você, sabe? E aí ela não pôde mais. Ela perdeu o emprego e aí ela começou no movimento cristão contra o aborto, que era num prédio ao lado da clínica de aborto, que não era clínica de aborto, era planejamento familiar. E muitas vezes a palavra é isso, ela planeja, né? Mas muitas vezes o problema é que ela planeja contra a verdade. Então, às vezes ela judia da verdade, ela arrasta consigo sangue, maldição, sofrimento, desigualdade, tortura, sabe? Tudo isso. A mentira, ela não existe, ela não, sabe?
não falei para vocês no início das minhas descendências, né? Espanhol, japonês. Claro que eu posso ter mais coisas que eu desconheço, né? Mas não tem essas pessoas que saem mentindo, dando golpe, mentindo alguma coisa, que é milionário, que isso, que aquilo. Essas pessoas, elas são presas, né? Mas tem muita coisa que a palavra cria de ilusão que não gera prisão, não gera, entendeu? Gera modificação dentro da sociedade, que é um cativeiro. Então, o cativeiro, ele já deduz que é uma ilusão. Porque você faz um mini mundo ali daquilo que é a realidade daquele animal, entendeu? Então já há uma distorção. Então, por exemplo, os macacos, né, que vivem em cativeiro, daí você põe uma árvore, pode ser de verdade ou não, você põe os galhos assim, para os pássaros também, entende? E eu acho e penso o seguinte, que muita coisa que a gente passou a fazer de errado é por causa do medo, né? O medo, ele faz com que as pessoas façam coisas erradas. Então, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas furtam, as pessoas traem por medo. Sim, as pessoas fazem inúmeras coisas erradas por medo. De um tempo pra cá também comecei a entender que não é por simples maldade, sabe? Que elas são levadas por um medo inicial de alguma coisa, não sei o que. Mas aí ele vai se agigantando, né? Provavelmente os demônios vão construindo algo ali, direcionando, entendeu? Até mesmo as pessoas que são egoístas, extremamente egoístas, eu penso que é medo, né? Porque não é só o pobre que tem medo, o rico tem medo também. Parece que, às vezes, eu tenho a impressão que o rico ele tem mais medo que o pobre. Ai, querem se aproveitar de mim, ai, querem me roubar. É a mesma coisa, você já ouviu uma coisa assim, que quando você chega na casa do pobre, o pobre serve um monte de coisa para você comer, você tomar. O rico não, se ele servir um copo de água é muito. O rico, ele põe chave na geladeira. A minha mãe, ela foi empregada doméstica, então ela contava umas coisas, né? Então, separa a comida do empregado. E aí, na casa do pobre, não. Todo mundo come. E aí, comecei a pensar o seguinte, é medo, né? Será é medo? Só pode ser medo, né? Medo de que vai faltar. De repente, alguém foi tão pobre, quer ver como que a pessoa fica avarenta? Eu sei, porque, nossa, eu tenho um pouco desse problema, né? Mas, por exemplo, quando era criança, meu pai dava o dinheiro do lanche, eu não comia. Não gostava de comer. Algumas vezes eu lembro que eu comia, mas geralmente eu não comia. Não... E aí parece que é um medo de que vai faltar, né? Então a pessoa se torna muito avarenta, pode se tornar muito egoísta. Ontem falei sobre o produto, né? O produto e o processo.
Esse que é o problema. A palavra é que nem o produto, ela destrói, destrói também, mas ela distrai a gente. Ela distrai. Ela destrói muitas vezes os princípios e ela distrai. Então você vê ali, por exemplo, né? Quando havia escravidão, né? O país ele não foi se enchendo de plantações. Eles foram construindo umas coisas tão bonitas, né? E aí, por exemplo, se você vai lá, se eu não me engano é na Índia, que tem o que? Tipo um castelo lá, uma casa, que alguém importante construiu para a esposa, aí mandou matar todos os funcionários daquela obra. Você olha para o produto, você fala, ah, não é possível. Isso aqui é tão lindo. Aí você descarta o processo. Você fala assim, ah, para mim também tanto faz. Se ele construiu algo bonito, para mim já tá bom. Entendeu? Tipo isso. Sabe? É a mesma coisa, né? As moças que saíam talvez da clínica de aborto, elas saíam livre, leve, soltas e podiam voltar para o trabalho, continuar seus relacionamentos, estavam bem felizes e contentes. Oh, eu não acredito que isso faz mal para alguém, né? Então a gente descarta o processo, daquele que está ali debaixo do pano sofrendo, entendeu? Se você olha para uma fábrica que está fazendo uns produtos tão bonitos, você descarta o processo. Se as pessoas que trabalham naquela fábrica estão sofrendo, você fala, ah, mas não é possível que estão sofrendo tanto. Olha os produtos que eles fazem, tão lindos, de marcas tão famosas, sei lá, de repente, né? Você fala, ah, para mim tanto faz também, o produto está chegando bem na minha casa e eu gosto do produto, você descarta o processo. E como, nossa, sinceramente, é muito difícil ser vegana, principalmente quando você tem um filho que não é, né? E também, uma coisa que eu decidi que a minha filha, eu falo com ela algumas coisas, mas ela vai decidir, né? Por exemplo, meus pais nunca impuseram, você vai fazer direito, você vai ser juíza. Não. Meus pais sempre deixaram que eu escolhesse meu próprio caminho, né? Às vezes minha mãe teve uma certa imposição mais tarde, né, em relação a algumas coisas, mas... Então eu apresento algumas coisas para ela, mas eu não posso ter essa... Como que eu vou dizer? Eu não posso impor as coisas para ela, entendeu? E não posso também depois levar a culpa se ela escolher alguma coisa, entendeu? Mas eu digo, eu falo, né? E... Ah, tá. Quer ver? É difícil ser vegana porque o leite está em todo lugar. Às vezes você compra um produto, você fala, isso aí não tem leite. Tem leite. Tem leite. Que aí eu entendo assim, ainda mais quando você não tem dinheiro, né? É difícil, porque você não tem muitas vezes um plano B, né? E tem lugares que tem... outro dia eu encontrei no centro da cidade que é vegano, mas pensa no preço de um biscoitinho. Meu Deus. Mas eu achei o lugar excelente, né? E aí, eu percebi, por exemplo, que o processo da vaca, o sofrimento dela está espalhado em todo lugar, né? Que é o processo que eu gostaria que não acontecesse. E está misturado em todo lugar. E todas as partes do corpo dela são utilizadas para alguma coisa. Não só dela, por exemplo, né? Se utilizava, acho que hoje em dia não usa mais, não sei. As penas de ganso para preencher os travesseiros, né? E eu vejo que quando Deus criou a gente, né? A gente era o caçulinha.
e ele criou os animais, e os corpos deles eram vida, não eram produto, né? Não eram como peças de um carro, né? Quem começou com isso foi Abel, né? Quem teve a ideia de começar a usar os corpos dos animais foi Abel. Só que eu acho que a ideia não surgiu dele. Para mim, a ideia surgiu de Eva. Não sei. Eu acho. E aí ele criou esse novo sistema. E para mim, lá na Arca de Noé, eles ainda não existia a cadeia alimentar, porque eu acho que Noé não ia conseguir dar conta de todos os animais dentro daquela arca, se eles tivessem instinto de predador ali dentro, muitos predadores. Com tantas presas, todo mundo teria sido comido ali dentro, inclusive Noé. Não teria como, sabe? Então, uma das coisas que eu já falei para vocês, que eu acho que uma das ilusões é essa necessidade da carne, né? E que as plantas, elas têm muito mais energia e elas foram produzidas para nos suprirem tudo, né? E aí, por exemplo, quando você compra qualquer produto que tem leite, o produto é bom, ele é delicioso. Eu não perdi, por exemplo, a vontade, né, o paladar pelo leite. O leite é muito bom, a questão é que nós não somos bezerros, né? Então o leite ele foi feito por bezerro. E assim como eles dizem, as abortistas dizem o corpo é meu, eu entendo que até antes de Abel o corpo era deles. Não houve uma ordem de Deus dizendo, o corpo deles não é deles. O corpo deles é para vocês comerem, não existe uma ordem, né? Houve um desejo, nem desejo, Abel já começou a criar, ele não fala por que ele começa a fazer isso, ele só faz. E ali, na palavra, diz que Deus aceitou e gostou da oferta dele. Eu acho muito estranho como que ele gosta de algo que vai contra o que ele mesmo disse, né? E eu acho estranho que Caim tenha matado Abel, sendo que Abel que costumava matar os animais. Ele que sabia como matar. Caim nunca tinha matado ninguém. Não sabia pegar em nada, né? Enfim. Aí, depois que eles descem da Arca de Noé, lá na frente, eu acho que Noé, né, pede para Deus. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pede para Deus para comer carne. Na verdade, eles já vinham comendo, né? Porque Abel ele estava criando. Se Abel estava criando, Adão e Eva também estavam, né? Porque era uma família, tipo uma empresa familiar, né? E ao fim do dilúvio, Noé saíram da barca, Noé esperou. Noé constrói um altar. Aqui, ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou. Acho que... Será que esse foi o primeiro sacrifício? Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Deus não quer sacrifício, Jesus falou. O Senhor, ele ficou irado com a venda dos animais à frente do templo, né? Ótimo, muito bom. Ele pegou aves e animais puros. Eu não sei o que é isso, animais puros. Eu acho, enfim, essa é uma divisão também na cabeça dele, né? Tipo, esse é puro, esse é impuro.
Os animais são só animais. Ó, um de cada espécie os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou. Mas como? Porque como que o sofrimento pode agradar a Deus? Qual Deus é esse? Enfim, não sei. Aí é que diz, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Aí Deus faz uma aliança com Noé. Tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Olha isso, é verdade, os animais têm medo da gente. A não ser que os passarinhos já estão se aproximando para pegar nossas migalhas, né? E tem os animais domésticos também. Mas eu entendo o seguinte, as outras espécies, quando tem amor por nós, será que é amor mesmo? Ou é medo? Sabe, eu entendi como um relacionamento passional, um relacionamento doentio, não saudável. E é isso que o ser humano quer. Você tem que ter medo de mim, porque eu tenho o poder de morte sobre você. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Aí ele muda. Esse novo Deus é outro Deus, não é o mesmo. Como que ele muda se Deus não muda? Não acredito nisso. É muito estranho isso. É a mesma coisa que lá quando Moisés, ele diz, não matarás. E daí durante todo o Velho Testamento matarás. Matarás. Porque assim, mata um, não mata o outro. E aí que Jesus fala, né? Os mansos herdarão a terra. E aí, em algum momento, o ser humano entendeu que não matarás. Né? A não ser em legítima defesa, não é que o direito coloca? Legítima defesa da sua vida ou da vida de outrem. Porque de repente você pode estar protegendo, por exemplo, outra pessoa, né? Um filho seu, ou mesmo outra pessoa que está na rua. Outro dia eu estava pensando ontem, nossa, que estranho isso, né? Você passar por um perigo, você não pode gritar socorro, ninguém vem te ajudar, você tem que gritar fogo. Olha como o ser humano é, né? Ninguém tá nem aí com ninguém. Ai. Eu não acho essa mudança, né? Aí para mim é formado em Gênesis 9 a cadeia alimentar. Agora sim eu divisei, eu entendi. Então, sim, esse novo Deus, que é um Deus que gosta do sofrimento, eu vejo como uma boca enorme, cheia de dentes, assim, sabe? Me dê sangue, me dê vidas, eu quero... Isso me lembra, isso aqui é um ritual satânico, sabe? Não sei se vocês sabem que os rituais satanistas, eles usam letras judaicas, né? Sangue, sacrifício de pessoas, pessoas ou crianças, né? Tem que ser virgem, puro, e eles aí usam as letras judaicas. E aí, os egípcios também faziam isso. Eu não sei se é verdade naquele filme lá da múmia, né? Que eles ficavam falando aquelas palavras estranhas. Então, assim, o mal, ele gosta mesmo, sabe? Do sofrimento. Ele pega aquele sofrimento, ele se alimenta disso. Porque no inferno é assim. As pessoas são açoitadas e aí elas caem no chão. Aí elas se revigoram em algum momento. Elas se levantam. Não que elas não tenham feridas, elas têm. Então elas têm um tipo de alma carnal, sabe? Que é diferente do céu, que você tem uma alma perfeita, que não fica doente, não envelhece, não tem, né? E daí depois, quando elas se levantam, eles vêm e batem de novo. Isso significa o quê? Que o gozo dele, do demônio,
é do sofrimento, ele gosta, ele se compraz, ele se alegra com o sofrimento. É por isso que ele fala lá em Jó, deixa eu tocar nele. Ele gosta, nossa, enquanto Jó tá sofrendo, ele tá super... Nossa, sabe, tipo, você fez meu dia, você dizer que você não tá bem, que você tá sofrendo. Nossa, ele gosta muito. Enquanto eu não vejo que Deus, ele se alegra com o sofrimento de quem seja, entende? E o sistema do inferno é esse. É um sofrimento aberto, não é escondido. Na terra, não. Se existe alguém sofrendo, a pessoa tem que sofrer escondida. Sabe, você esconde, põe um véu em cima. Você esconde o processo, coloca o sofrimento lá longe, para ninguém ver. Não é assim que é na terra? Não é? Todo lugar não é assim? Se tem alguma coisa feia, sofrimento, você não tem que esconder? Porque veio lá do Éden. A partir do momento que eles pecam, eles se escondem. Então, mesma coisa também. E outra, o ser humano, ele gosta que o outro tenha medo de mim. Porque eu tenho poder, né? Não é assim. Jesus não era assim. Ele não saía causando medo. As pessoas tinham amor por ele. Sabe? Você se sente bem com quem? Com quem você tem medo? Você só respeita uma pessoa quando você tem medo? A hora que você perdeu o medo, é o momento que... Entendeu? Então, assim, não. As crianças têm que ser criadas em amor, por exemplo, né? E os funcionários, e enfim. E também, você não vai, como eu disse, né? Ser uma boa pessoa porque você tem medo. A hora que as pessoas virarem as costas, né? Uma mulher que não trai o marido, ou um marido que não trai a mulher, não é porque tem medo, é porque não quer. Não é por falta de oportunidade, entendeu? Porque, né? A pessoa que quer fazer coisa errada, ela vê oportunidade em tudo. Só que também, como eu disse, né? Isso é um processo que eu vejo que muitas vezes a pessoa ela não percebe, muitas vezes ela se vicia em alguma coisa, né? E não consegue mais sair disso. E geralmente o que está gerenciando ali é um medo. Então eu não vejo que as pessoas... Antes eu achava, né, que as pessoas erravam de propósito. Depois Deus mostrou que não, inclusive eu, né? Claro, não sendo hipócrita, vi várias coisas aqui, entendeu? Só que é mais fácil a gente ser mais cruel no julgamento do outro, né? Do que com a gente mesmo. Então, assim... Nem sempre as pessoas... às vezes elas até percebem. Às vezes elas não conseguem se livrar entendeu? De algo. Mas se elas pedem, Deus ajuda, né? Se elas, claro, aceitarem ajuda. Sabe assim? Eu não acho que as pessoas que estão no inferno estão abandonadas para sempre. Eu acho que, de alguma forma, elas são ajudadas para aquelas que querem, né? Enfim, é isso.
É isso. Nossa, ficou muito longo o áudio. Eu queria falar mais coisas, mas eu preciso encerrar. Tchau, Deus abençoe vocês.